Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça e Paz. Aqui é o pastor Luciano Ponciano e hoje nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus, como guardá-la e praticá-la na nossa vida, tá bom? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal, não deixe de deixar aí o seu like, tá bom? Para que você possa nos abençoar e fortalecer aqui o nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar o texto de Atos, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo de número 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo número 6. E o tema da nossa reflexão hoje é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E quando nós não entendemos a resposta para essa pergunta, muitos acabam se afastando de Deus, se afastando da igreja, muitos acabam vivendo uma vida de altos e baixos, de muita tristeza, de muita angústia, e não é isso que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância, e em algum momento da nossa caminhada com Deus, nós precisamos ter a plena certeza e a convicção da resposta a essa pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O texto vai dizer assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém? Louvado seja Deus pela sua poderosa palavra. Meus amados irmãos, se já não bastasse o naufrágio, se já não bastasse o frio, o inverno, a solidão, se já não bastasse, meus irmãos, ter adentrado em um navio como um prisioneiro, a vergonha, o olhar como as pessoas estavam ali olhando para Paulo desde o começo do capítulo 27. Agora, depois de ter salvado a vida de 275 pessoas, depois de ter levado esperança a todos que estavam naufragando naquele navio, de acordo com o capítulo de número 27, o apóstolo Paulo vai chegar junto com aquelas pessoas numa ilha chamada Malta. O problema do apóstolo Paulo agora não é mais o naufrágio, não é mais a tempestade, a fúria do mar, nem tanto o frio, nem tanto o inverno. Mas agora, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está diante de algo ruim, de algo, meus irmãos, que ele certamente não merecia. O texto que nós acabamos de ler vai dizer assim, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se levanta ali da sua zona de conforto e ele percebe que havia uma fogueira que precisava continuar acesa. Então o apóstolo Paulo se levanta para colher alguns gravetos. E no momento em que o apóstolo Paulo está ali alimentando uma fogueira para manter ali aquelas pessoas aquecidas durante a noite, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele é picado por uma víbora extremamente perigosa, venenosa. Ela não apenas pica o apóstolo Paulo, mas ela fica pendurada no seu dedo, a ponto do apóstolo Paulo ter a necessidade de sacudi-la no fogo.
Os moradores daquela ilha conheciam muito bem aquele tipo de cobra, aquele tipo de víbora. E pela experiência que eles tinham absoluta certeza de que em algum momento Paulo incharia e cairia morto. E eles estão conversando uns com os outros e olhando para Paulo atentamente. E de repente, depois de tanto esperar, irmãos, o apóstolo Paulo não incha. O apóstolo Paulo não caiu morto. E esse texto, meus irmãos, nos faz a seguinte pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez na sua caminhada com Cristo você se pergunte: pastor, por que eu passo por tantas lutas, por tantas provações, por tantas tribulações? Será que realmente tem necessidade de que eu passe por isso? Agora olhe para a riqueza, irmãos, para os detalhes no texto, que alimentam o nosso espírito, que alimentam a nossa alma de esperança no Deus Salvador de nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. Paulo foi picado, sim. Coisas ruins aconteceram com o apóstolo Paulo, sim. Mas Deus não permitiu que o veneno daquela víbora matasse o apóstolo Paulo. O Espírito Santo manda te dizer, irmãos, e nos diz através da palavra de Deus: o mal que levantaram contra você, ele não vai acontecer. Podem ter lançado maldição contra a tua vida, mas a tua vida está guardada no Senhor Jesus. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas acima de todo mal, de toda palavra contrária, de toda inveja, de toda ingratidão contra a minha, contra a sua vida, nós temos as mãos do Senhor nos abençoando. A minha oração é que assim como o Senhor abençoou o apóstolo Paulo naquela ilha de Malta, o Senhor também esteja te guardando, te abençoando e te protegendo. E assim como o Senhor fora com José lá no Egito, toda maldição que lançaram contra a tua vida, Deus está transformando em bênção, para que o nome dele seja glorificado e o Senhor seja exaltado na autoridade do nome de Jesus. Sabe como que esse texto termina, irmãos? Olharam para Paulo, esperavam que Paulo fosse cair, inchar e morrer, mas Paulo não caiu, não inchou, não morreu, pelo contrário, irmãos. Começaram a pensar que Paulo era até um Deus, e aí Paulo vai testemunhar do Evangelho, vai dizer: olha, eu sou servo do Senhor Jesus, estou aqui em nome de Jesus, e fui preservado em nome de Jesus, porque Ele tem plano, projeto e propósito para a minha vida. O texto vai terminar, meus irmãos, com todos os enfermos, incluindo o principal homem daquela ilha, meus irmãos. O pai dele foi curado por Paulo. Todos os enfermos daquela ilha foram curados por Paulo. Ei, talvez Deus esteja permitindo você passar por algo na sua vida que você no começo entenda como algo ruim, mas o Senhor vai usar tudo isso para transformar em bênção e para que a vida de muitas pessoas sejam alcançadas através do seu testemunho. Saiba de uma coisa, irmãos, para nós concluirmos: a sua luta de hoje será o seu testemunho de bênção e de vitória amanhã. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde o teu coração, e sempre quando algo ruim e desagradável acontecer com você, saiba que Deus está contigo, Ele está contigo em todo o tempo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Aqui é o pastor Luciano Ponciano e este é o canal Graça e Paz do Senhor Jesus.